Um som. Boa tarde aos vereadores, boa tarde ao público que nos acompanha pelo YouTube. Declaro aberta a 29ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura do município de Bandeirantes. Convido a todos para que façamos a oração do Pai Nosso. Consulta o vereador Rafael Ciriaco Gomes Chaves, primeiro secretário da mesa, se existe quórum regimental para darmos início aos trabalhos. Senhor presidente, há quórum regimental para dar início aos trabalhos para a 29ª sessão ordinária de 2020. Em leitura, o expediente e a ordem do dia. Senhor presidente, senhores vereadores, pauta para a 29ª sessão ordinária de 2020, 4ª sessão legislativa, 17ª legislatura, Bandeirantes, 28 de setembro de 2020. Expedientes do dia. Recebido do Poder Executivo, senhor presidente, nós temos o ofício 546 de 2020, encaminhando o projeto de lei número 54 de 2020, solicitando que seja votado, senhor presidente, em sessões extraordinárias. Peço ao senhor presidente para encaminhar as comissões. Nós também temos o ofício 548 de 2020, encaminhando respostas aos requerimentos e indicações aprovados por essa Casa de Leis. Em atenção, senhor presidente, em atenção ao ofício número 152 de 2020, recebido em 1º de setembro de 2020, passamos respeitosamente a responder às indicações dos nobres edis dessa Casa de Leis, referente à sessão plenária de 24 de agosto de 2020. Requerimento 92 de 2020 do nobre vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Recebemos o expediente em Textilha e informamos que o assunto indicado, melhorias ao longo da rodovia BR-369, perímetro urbano, está sendo analisado pela Secretaria de Administração. Lembrando que os serviços executados até o presente momento na faixa de acostamento foi uma parceria entre o escritório do DR do Norte Pioneiro, sediado em Jacarezinho, e a Prefeitura Municipal, onde o asfalto que se utilizou foi disponibilizado pelo DR e que no momento não possui estoque para a continuidade do serviço. Então, logo eles tenham novamente uma quantidade que possa ser utilizada ao serviço. Outro sim, informamos que a pintura das faixas e outros detalhes de sinalização ao longo da BR-369, perímetro urbano, está sendo executado pela empresa Castilho, vencedora da licitação realizada pelo governo do estado do Paraná, na pessoa do governador Ratinho Júnior e do secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. Requerimento 093 de 2020 dos nobres vereadores Mônica Aparecida Tavares Moscada e Rafael Ciriaco Gomes Chaves. Recebemos o expediente em Textilha e informamos que o assunto em tela, a criação da Fundação Municipal de Esporte, no atual momento do enfrentamento do Covid-19, torna-se inviável, onde a demanda da instituição de cargos, remanejamento de orçamento e outros assuntos de interesse do tema. Esperamos, quem sabe, o prefeito eleito no pleito do ano possa dar andamento ao que se requer. Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de autoestima e distinta consideração. Assina o prefeito Lino Martins. Nós temos, senhor presidente, recebido do Poder Legislativo o projeto de resolução 01 de 2020, de autoria da mesa diretiva da Câmara Municipal, que tem como súmula: dispõe sobre normas gerais para disciplinar a transição administrativa da mesa diretiva da Câmara Municipal de Bandeirantes
encaminhar às comissões. Nós também temos a proposta de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2020, de autoria da Mesa Diretiva da Câmara Municipal. Assunto: acresce ao capítulo 3º da Transição Administrativa, dentro do título 2º da Organização dos Poderes da Lei Orgânica do Município de Bandeirantes, contendo a seção 1ª da Transição Administrativa do Poder Legislativo nos artigos 87A, 87B, 87C, 87D, 87E, 87F e 87G, e da outras providências, encaminhar às comissões, senhor presidente. Nós temos também um comunicado de autoria do presidente da Câmara Municipal. Assunto: comunicado aos nobres vereadores que foi proferida a sentença nos autos de ação penal sob número 005534, dígito 21.2018.8.16.0050, em trâmite perante a comarca de Bandeirantes, nas quais são apurados possíveis crimes praticados em detrimento do erário público e figura como autor do Ministério Público do Estado do Paraná os réus Felipe Felício Ferreira, Marcelo Guzmão e Ronaldo Mengato e Valdir Pires de Campos. Se encontra nessa Casa de Leis, senhor presidente, por caso os vereadores quiserem analisar, se encontra na secretaria da Casa. O requerimento 109 de 2020, de autoria do vereador Daniel Gustavo Silva, tem como destinatário o prefeito municipal. Assunto: requer asfaltamento na rua Catrócio, as proximidades do número 211, e também análise de asfaltar as ruas do conjunto habitacional Mário Sérgio Messias. Então vamos de novo. Requer asfaltamento na rua Pedro Catróleo, nas proximidades do número 211. E também análise de asfaltar as demais ruas do conjunto habitacional Mário Sérgio Messias. Requerimento 110. O vereador Luiz César Teodoro Ribeiro, destinatário a prefeito municipal, requer que sejam feitas pinturas nas calçadas do Parque do Povo, bem como consertar as calçadas danificadas e fazer as trocas de lâmpadas por lâmpadas mais fortes, além de fazer as pinturas na quadra de esporte e a colocação de rede nos gols. O requerimento 111 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos Demício, destinatário a prefeito municipal. Assunto: requer asfaltamento na rua Joaquim Pereira Bueno, Vila São Vicente. Requerimento 112 de 2020, de autoria da vereadora Sônia Regina Zamboni, tem como destinatário o prefeito municipal. O assunto: requer o asfaltamento na rua Vantuil Goulart Barbosa, Vila Nossa Senhora Aparecida. Recebido de diversos, senhor presidente, nada consta, e na ordem do dia nós temos as matérias em discussão e votação única. As atas eletrônicas dos dias 17, 18 e 21 de setembro, em matéria em primeira discussão e votação, o projeto de lei 261 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que tem como súmula: estima a receita e fixa a despesa do município de Bandeirantes para o exercício financeiro de 2021. Obrigado ao nobre vereador Rafael Ciro Gomes Chaves por efetuar a leitura do expediente e ordem do dia. Consulta o vereador Gelson Ramalho Matos, segundo secretário da mesa, se existe vereador inscrito em grande expediente. Vossa Excelência Daniel Gustavo Silva, muito boa tarde aos nobres vereadores, ao pessoal de apoio e ao público que irá nos assistir pelo YouTube. Para essa 29ª sessão ordinária, não há vereadores ou vereadoras inscritos em grande expediente. Havendo quórum regimental, passaremos à ordem do dia. Esta presidência encaminha às comissões o projeto de lei complementar número 054 do ano de 2020, de autoria do prefeito municipal,
bem como a resolução de número 01 de 2020 e a proposta de emenda à Lei Orgânica 01/2020, ambas de autoria da mesa diretiva da Câmara Municipal, para os seus devidos pareceres. Esta presidência coloca em discussão as atas eletrônicas dos dias 17 de setembro de 2020, 18 e 21 também de setembro do ano de 2020. Em discussão? Encerrada a discussão, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Informo que as atas eletrônicas dos dias 17, 18 e 21 de setembro do ano de 2020 foram aprovadas por unanimidade. Matéria em primeira discussão e votação. Solicito ao primeiro secretário da mesa a leitura da súmula do projeto de lei de número 261 de 2020, de autoria do prefeito municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 261 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que tem como súmula: estima, receita e fixa a despesa do município de Bandeirantes para o exercício financeiro de 2021. Valor total de R$ 81.415.862. Coloco em primeira discussão o projeto de lei de número 261, de autoria do prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bandeirantes para o exercício financeiro do ano de 2021. Com a palavra, a vereadora Mônica Moscado. Senhor presidente, demais vereadores, boa tarde a todos, o público que está ou vai nos ouvir, assim que possível. Um orçamento de 81 milhões, é possível o executivo dar condições mínimas de água para aquele conjunto João Teodoro. Eu só quero deixar aqui hoje registrado, senhor presidente, em ata, que é muito importante que o prefeito dê uma atenção à reclamação na falta de água. Na cidade como um todo, ela tem acontecido. Porém, no João Teodoro, é eminente, é urgente e é necessário que seja dada uma atenção. Principalmente, que eu já tratei na audiência do quadrimestre, né, das metas fiscais, que nós temos um superávit aí de em torno de quase 10 milhões, então vamos atender aquela população que muito precisa de água. Não é um pedido de pracinha, de brinquedos, que também é importante, mas é água. Então vamos ver se o nosso prefeito, eu vou oficiá-lo a partir de semana que vem, para que dê atenção com orçamento aí de 81 milhões para o próximo ano, que os futuros prefeitos enxerguem a necessidade, ou que o nosso utilize do superávit para fazer o que for preciso e o que couber para levar água no João Teodoro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Mônica. Com a palavra, o vereador Rafael Sirico Gomes Chaves. Senhor presidente, senhores vereadores, só para lembrar que essa solicitação foi feita semana passada. Obrigado, vereador Rafael. Com a palavra, o vereador Jaelson Ramalho Mata. Senhor presidente, sobre a LOA, essa questão, Mônica, da falta de água, como nós obtivemos aqui as informações durante a audiência das metas fiscais na sexta-feira, nós temos uma situação semelhante que acontecia na cidade de Ribeirão do Pinhal, e o excelentíssimo prefeito de lá, o Wagner Martins, ele conseguiu recursos de emendas parlamentares, porque uma boa parte dos problemas é que hoje muitas residências, Mônica, não tem reservatório, caixa d'água. E o prefeito de Ribeirão do Pinhal fez uma
uma emenda lá e conseguiu adquirir caixas d'água e fez um trabalho lá que reverteu a situação. Assim ele conseguiu dar um atendimento a contento. Essa é uma das ações que deveria ser feita aqui em Bandeirantes, né? Providenciar o reservatório individual para cada residência, né? Por quê? Como a representante do SAAI, a Andréia, muito bem falou, no período da manhã a água é fornecida e à tarde às vezes fica sem o fornecimento. E é quando a maioria dos cidadãos voltam para casa, aí tem a questão do banho e todo o consumo aumenta nesse período da tarde, né? Então com o reservatório vai resolver em parte esse problema. E aí se somariam a outras ações que deveriam ser feitas. Muito bem cobrado pelo... O Rafael já pontuou essa questão, né? E Vossa Excelência também pontuou. Outra coisa que eu gostaria de dizer, em relação às emendas impositivas, né? Foi questionado se havia a previsão delas, nós localizamos, tá? E elas estão em valores absolutos, né? Totalizados, não individualizados. Mas encontramos as emendas impositivas disponibilizadas na LOA. Então, para o ano que vem, elas também terão que ser executadas. Tá? Nós vimos ali um acréscimo bem singelo, né, em relação à LOA do ano de 2019 para 2020, né, um acréscimo bem suscetível, ali, bem simples, mas já é uma previsão assim de 81 milhões para o município de Bandeirantes, tá bem? Lembrando que sempre pode se abrir novos créditos, uma vez que a gente tem visto aí nos 4 anos, sempre chegar recursos que não são previstos na hora de aprovar a LOA e a LDO, tá bem? E também, no caso, o PPA. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaelson Ramalho Mata. Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Ferreira Basto. Senhor presidente, senhores vereadores, público que irá nos assistir em breve, assim que possível for, pessoal de apoio. Senhor presidente, como foi dito aqui, com um valor desse do orçamento previsto para o ano que vem de 81 milhões, é um valor razoável que acredito eu que dá para fazer uma administração muito legal, e espero que com esse valor desse orçamento possa encaixar, senhor presidente, aqui também a questão de asfalto, né? Principalmente do bairro Invernada, né, senhor presidente? E também aquela rua Edim Marim, aonde nós tivemos lá, hoje pela manhã aconteceu uma situação de uma chuva lá, senhor presidente, invadiu a casa da mulher, foi só pela misericórdia de Deus. A mulher perdeu os móveis dela recém-trocados, móveis novos. Uma viúva recebe uma pensão mixaria e vai ficar com um prejuízo, vereador Jaelson, absurdo, porque não fizeram o que tinha que ser feito. Espero que com esse orçamento de 81 milhões, o próximo prefeito que sentar ali, olhe nos olhos das pessoas mais humildes, de frente, e não de cima para baixo com soberba. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Carlos Roberto Ferreira Basto. Continua a discussão. Encerrada a discussão, solicito ao primeiro secretário da mesa que proceda a chamada nominal dos vereadores para a primeira votação nos termos regimentais do projeto de lei de número 261 de 2020, de autoria do prefeito municipal. Chamada nominal para a primeira votação do projeto de lei 261 de 2020 do Executivo, Antônio Carlos Demício. Senhor presidente, senhores vereadores, meu voto é favorável ao projeto de lei 261 de 2020. Senhor José Fernandes da Silva. Favorável, senhor presidente.
Carlos Roberto Ferreira Bastos. Senhor presidente, sou favorável ao projeto de lei 261 de 2020, de autoria do Executivo. Tatiane Pereira Sabaini Azevedo. Eu sou favorável. Jaelson Ramalho Mata. Favorável ao projeto de lei 261/2020 do Executivo. José Carlos Martins. Senhor presidente e demais vereadores, senhor presidente, sou favorável. Luiz César Teodoro Ribeiro. Luiz Gustavo Onofre. Senhor presidente, sou favorável. Manuel Afonso Pirola Vieira. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, aos profissionais que nos auxiliam, Dr. Roberto e Marco, ao senhor Zé Fernandes, que nos acompanha pela internet, público que venha a nos assistir futuramente, também Dr. Marcos, boa tarde a todos. E o meu voto é favorável. Mônica Aparecida Tavares Moscado. Sou favorável ao projeto. Eu, Rafael Cirico Gomes Chaves, sou favorável ao projeto. Sônia Regina Zamboni. Senhor presidente, eu voto sim no projeto de lei de número 261/2020, que tem como autor o prefeito municipal Lino Martins. Pedir para o Luiz César Teodoro Ribeiro repetir sua votação. Sim ao projeto de lei 261/2020 do Executivo. Senhor presidente, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 261/2020 do Executivo por 12 votos favoráveis, por unanimidade. Informo que o projeto de lei de número 261 de 2020, de autoria do prefeito municipal, foi aprovado por unanimidade. Está encerrada a ordem do dia. Consulta o vereador Jaelson Ramalho Mata, segundo secretário da mesa, se existe vereador inscrito em explicação pessoal. Senhor presidente, não há vereadores ou vereadoras inscritos em explicação pessoal. Queria informar aos vereadores, novamente, que na sessão ordinária do dia 21 de setembro foi lido o ofício 352/2020, recebido da Secretaria Municipal de Saúde, comunicando a pauta que será tratada na apresentação do relatório de gestão do segundo quadrimestre do ano de 2020, que será nesta casa no dia 30/9/2020, às 16 horas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, às 17h25. Desejo a todos os vereadores uma boa campanha, que Deus abençoe vocês e proteja nessa caminhada muito difícil aí. Deus abençoe a todos.